Antes de começar, queria me apresentar. Eu sou um dos ministros aqui do Sonho de Deus, me chamo Alan. Talvez aqueles que não me conheçam. Para mim é um prazer poder estar ministrando agora pela manhã. Antes de começar a palavra, eu queria fazer uma oração específica pela vida do pai do Jefão, baterista. Ele teve um infarto agora pela manhã, está em cirurgia nesse momento. Então, nós como corpo, vamos interceder pela vida do pai dele. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por esse dia. A tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele, Pai. E queremos como corpo clamar pela vida do pai do Jefão, Pai, que está em cirurgia nesse momento. Obrigado pela medicina, obrigado pela capacidade que o Senhor dá aos médicos. Nós queremos clamar que não sejam os médicos ali, mas que seja o Teu Espírito Santo guiando a mão de cada médico, Pai. Espírito Santo de Deus, declaramos vida sobre todos os órgãos do Teu Filho. Declaramos, Pai, a recuperação, a regeneração. Declaramos, Senhor, que não haverá sequelas em nome de Jesus. Nós declaramos que nada mais é isso hoje, mais uma vez a oportunidade de vermos a manifestação do Senhor se tornando real em milagres sobre a vida do pai do Jefferson. Nós abençoamos, Pai, declaramos a paz do Senhor sobre a vida do Jefferson, da Marta e de todos os familiares ali, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz, meu irmão? Glória a Deus, que culto delicioso. Estou vendo o horário, eu fiquei até meio preocupado. Tem ceia ainda, tem bastante coisa hoje para rolar. Mas nós começamos hoje, estamos começando a falar sobre primícia de adoração. Esse mês de janeiro é um mês muito especial para nós. Quando nós entendemos aquilo que Deus tem e entendemos aquilo que Deus quer nos levar, quer nos ensinar, entendemos a movimentação do reino, nós entendemos como é importante um mês de primícia. Quem estava aqui domingo passado à noite? Levanta a mão. Amém. Tá, eu fiz só essa pergunta porque eu quero falar um pouco rapidamente, fundamentar um pouquinho sobre a questão de primícias, só para aqueles que não estiveram, porque o apóstolo Cristiano ministrou domingo passado, e ele trouxe um fundamento sobre primícia, e eu queria trazer um rápido fundamento para você que não esteve, para você acessar isso também e não perder aquilo que Deus quer e tem para mim e para você nesse mês, amém? E nós estamos falando sobre primícias e cada semana do mês nós trabalhamos um tema específico ao qual Deus nos deu a direção, e essa semana nós estamos iniciando a semana de primícia de adoração. Mas Alan, o que é primícia? Abra a tua Bíblia em Provérbios 3, 9 a 10, rapidamente, Provérbios 3, 9 a 10. Glória a Deus. Queria dar também bom dia a você que nos segue pela TV Rica. Deus te abençoe, da onde quer que você esteja nos vendo, seja do Brasil, fora do Brasil, que você seja ministrado também, assim como nós estamos sendo. Provérbios 3, 9 a 10 diz assim: honre o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Depois lá em Romanos 11, não precisa abrir, Romanos 11, 16 diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim: e se as primícias são santas, também o restante da massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Alan, e o que é a primícia, meu irmão? A primícia é uma chave no reino de Deus. Você sabe que há 10 anos eu estou nessa casa, e quando eu vim para essa casa, e Deus nos guiou, eu e a minha esposa, a pastora Fernanda, para estar aqui e vivendo e desfrutando daquilo que Deus tinha realmente para nós. Eu fiquei mais ou menos uns 15 anos numa igreja onde não se ministrava sobre primícia. E quando nós acessamos isso no reino, nós vimos o quanto nós fomos roubados. E quando eu falo roubado, meu irmão, não estou falando financeiramente. Eu estou falando quanto eu fui roubado e nos roubaram, e eu não critico, porque eles também não sabiam, não tinham acessado isso no Espírito, mas o quanto nós somos roubados e deixamos de viver aquilo que Deus tinha para as nossas vidas durante anos.
Porque a primícia, a palavra nos mostra que quando a primeira parte da massa ela é santa, o restante será. Se a raiz é santa, o fruto também será. O que é isso? Deus está nos dando a oportunidade, nos mostrando o seguinte: todas as vezes que você traz como oferta algo de que você consagra, em primícia, a primeira parte de alguma coisa, eu irei abençoar o restante daquilo. E isso não é só para a vida financeira. Tanto é que nós fizemos a primeira semana da primícia sobre generosidade. Aprender a ser generoso. E quando você semeia generosidade, você vai colher generosidade. Por isso que nós fizemos uma semana de primícia de generosidade. Você ser generoso a primeira semana do ano, aprender a ser e manifestar a generosidade de Cristo sobre a tua família e sobre as pessoas que estão ao teu redor. Ter um olhar para o nosso próximo. Depois nós fizemos uma semana de primícia de gratidão. Aprendemos a sermos gratos. Você semeou, você primiciou gratidão, você vai colher gratidão sobre a tua vida. Se você dá uma primícia de amor sobre a tua família, uma primícia, seja qual for, a primícia existem formas que você pode tornar a sua primícia algo palpável, que é a oferta. A primícia de oferta, você faz com que a primícia se torne algo palpável, né? Materializa a primícia, você traz a primícia como oferta. Mas existem primícias que não são palpáveis, são no espírito. Primícia de generosidade, de gratidão, de honra. Se você semeia honra, você fala, não, mês de janeiro, a primeira semana, seja qual dia, hoje eu vou primiciar a honra, eu vou honrar as pessoas, eu vou honrar aquelas, talvez você pega, vou dar um exemplo. Às vezes você vê pessoas que trabalham, o brasileiro tem muito essa ideia de menosprezar profissões. Essa semana eu peguei um Uber, eu uso muito Uber, eu gosto muito. A Fernanda fala assim: depois que você descobriu o Uber, descobriu um marceneiro, tudo que você fala agora é do Uber e do marceneiro, porque o cara também é muito bom. Mas eu uso o Uber e eu acho o Uber excelente. Mas quando a gente entra no Uber e vai conversar com ele sobre o Uber, certo? O Uber, ele fala como se aquilo fosse um bico e ele se sente menosprezado disso. Ele fala tipo, não, é que eu não fazia isso, mas estou fazendo agora. Mas cara, é uma profissão. Qual a diferença do Uber para o taxista? Nenhuma. Assim como o brasileiro às vezes menospreza profissões como talvez um pedreiro. Mas se você não tivesse pedreiro, você não teria a sua casa. Não é mesmo? Vocês estão entendendo comigo? Então, uma vez eu estava num lugar e eu fui na fila do McDonald's. Você vai entender, eu vou já encerrar o que é primícia, eu quero só criar um fundamento. E quando eu cheguei na fila do McDonald's, não vou mais no McDonald's. McDonald's é tranqueira, hein? Mas é gostoso, né? É gostoso. Aí, hoje eu só vou para comprar McLanche Feliz, não posso passar que João quer McLanche Feliz. Aí, eu cheguei na fila do McDonald's, e fica uma briga, né? Porque são 3 caixas, mas tem umas 5 filas, né? Um querendo entrar na frente do outro. E eu fui entrar e eu estava lá primeiro. E daí a mulher, a caixa, pegou e falou assim: não é você, é o outro moço. Ela é autoridade ali sobre a minha vida. Ela é caixa, ela é funcionária, ela que trabalha na empresa. Eu vou brigar com ela? Não, eu honrei a vida dela. Então, às vezes você pode dar uma primícia de honra, honrando pessoas que talvez se sintam desonrados, porque são realmente desonrados. Vocês estão entendendo comigo? E você vai colher honra durante a sua vida. Amém? Então isso é primícia, isso são primícias. Por isso que eu fui roubado durante anos, porque eu deixei de receber muitas coisas, porque eu não sabia, eu não tinha primiciado. E aí no final do mês, nós sempre fazemos a festa das primícias, que começa na quinta-feira. Então você não pode deixar de estar aqui, meu irmão. Nós tivemos um mês de primícia e nós fechamos o mês ministrando uma festa, uma conferência de primícia. Quarta-feira agora, preste atenção, nós vamos ter ensaio geral para toda a igreja. De novo, vai. Quarta-feira agora nós vamos ter ensaio geral para toda a igreja. Isso aí. Então você fica atento no WhatsApp, você fica atento aí nas mensagens, nós devemos anunciar hoje à noite, porque sempre nós temos algumas músicas específicas que nós só ministramos na festa das primícias. E todo mundo dança, homem, mulher, criança, meu amigo, você vem aqui, não adianta que você não vai conseguir ficar no teu lugar. E quarta-feira nós vamos fazer um ensaio geral, né? Normalmente as mulheres dançam e os homens só bagunçam, mas dá certo.
Amém? E daí nós temos então, na última semana do mês, nós fazemos a festa das primícias, e no domingo nós trazemos as nossas primícias financeiras, que aí é mais uma área da primícia, né? Porque Deus trabalha tudo, quando você vai ver na Bíblia, Deus constrói com 3 pontos, porque 3 pontos formam um fundamento realmente. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na primícia nós vemos oferta, dízimo e primícias. Então você gera um fundamento, e isso faz um galardão nos céus, e cada um tem uma função. A oferta tem uma função proporcional, um caráter proporcional. Quanto mais você semeia, mais você colhe. O dízimo, ele tem um caráter de proteção. A palavra de Deus diz que as portas do céu se abrirão sobre a tua vida, e Deus protegerá os teus celeiros, protegerá o teu propósito, e trará revelação, o dízimo. E a primícia, ela tem um caráter de superabundância sobre a tua vida financeira. A primícia não é proporcional, ela traz uma superabundância sem medida. Amém? Então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no meio da palavra. Mas aí então pediram para eu estar ministrando sobre primícia de adoração. E eu quero ler com você um significado de adoração rapidamente, do que o dicionário nos diz. Diz assim: adoração é o ato de amar de modo intenso, expressão profunda de reverência a algo ou alguém. Então, ato de amar alguma coisa de forma intensa ou reverência a algo e a alguém. Então, quando nós falamos isso, e eu falo o significado, a gente já começa a quebrar algumas estruturas que tem na nossa mente religiosa, que primícia de adoração é primícia de cantar. Porque na igreja a gente tem algumas frases assim, né? Eu faço parte da adoração da casa. Ah, eu queria tanto, quando vocês, o grupo da adoração canta, eu me sinto tão bem. E adoração não é isso, né? Adoração, na verdade, a gente vai começar a destrinchar, ela não tem nada a ver com música, mas ela tem a ver com estilo de vida. Vocês estão comigo? Eu sempre falo que nós nos movemos e somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. A partir do momento que nós entendemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós nascemos de novo, e isso é no Espírito. Amém? E Deus nos dá a oportunidade de sermos regenerados, restaurados, santificados e iniciarmos uma nova vida. Mas tudo que nós fazemos, nós somos seres espirituais e produz algo no Espírito. Tudo que nós fazemos. Hoje nós estamos tendo audição para as pessoas que querem fazer parte da banda da igreja e cantar aqui na igreja, e eu falava assim com eles: é muito mais importante nós entendermos o que Deus quer manifestar do púlpito para baixo na hora que você está cantando, do que a técnica. A técnica a gente aprende, mas a manifestação daquilo que está aqui em cima para baixo é algo que está relacionado a caráter e coração. Então, tudo que nós fazemos produz algo no Espírito. Quando eu estou aqui pregando, quando eu estou aqui cantando, eu estou liberando coisas, sementes, palavras que irão atingir a tua vida para produzir vida ou morte. Vocês estão comigo? Então, quando a gente está falando de adoração, na verdade, a gente tem que entender que todas as nossas atitudes transmitem e transferem um espírito que vai produzir alguma coisa em uma terra que ela achar lugar para fertilizar. Entenda comigo. E aí eu estava falando, pensando em Deus sobre adoração, e aí Deus trouxe algo no meu espírito muito legal. O que é um som? O som nada mais é do que uma vibração. Esse som que eu estou produzindo é uma vibração. Se você for ver o que é som, tudo que nós fazemos produz uma vibração. Muitas coisas você não escuta, mas produz. Amém? Então, na verdade, a adoração nada mais é do que um som, mas não uma canção, mas é um som. Então, a adoração é o som que nós manifestamos no Espírito, e esse som carrega uma semente que leva vida ou morte para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Vocês estão comigo? Alan, adoração é música, é cantar? Não, mas a adoração é o som que nós produzimos no Espírito, quando nós estamos fazendo algo, seja falando, cantando, dançando, ou seja, quando nós estamos quietos, só você e Deus. Porque Deus, Ele só recebe uma coisa das nossas vidas,
Ele não recebe a minha música, Ele não recebe o teu trabalho, Ele recebe a manifestação de Cristo através de nós. Se aquilo que você faz não manifesta Cristo, Deus não está recebendo nada, meu irmão. Durante muitos anos eu fiz muitas coisas achando que estava fazendo de coração e estava feliz. Eu falei, cara, Deus está recebendo. E quando eu entendi que Deus só recebia aquilo que Cristo produzia na minha vida, só quando Cristo se manifestava na plenitude a que Deus recebia, eu vi que eu fiz muitas coisas e não teve nenhum efeito para Deus. Vocês estão comigo? Deus não é almático, Deus é justo, correto, e Ele é Deus, Ele se move no mundo do Espírito. Então, quando nós entendemos que a adoração é o som que as nossas vidas produzem no Espírito, as coisas começam a mudar um pouco. Se você já leu o livro do apóstolo Cristiano, A Ressurreição, você vai lembrar disso. Caso não tenha lido, depois passe lá na loja e pegue esse livro. Mas tem uma parte onde ele diz o seguinte, lá em Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando você pega o original da palavra soprar, significa napshat, que quer dizer transmitir, e da palavra fôlego, o original quer dizer chamar, que significa espírito. Então quando Deus está falando aqui, que Deus soprou, quer dizer, Ele transferiu através do fôlego o Espírito do Senhor para habitar nas nossas vidas. Hoje nós vivemos porque o Espírito Santo habita em nós. Então tudo que nós fazemos, quando nós liberamos aquilo que está dentro de nós, nós estamos liberando o Espírito que habita em nós. Vocês estão comigo? Preste atenção, eu estou construindo um pensamento, nós vamos chegar lá. Então, meu irmão, todas as vezes que nós ministramos, que você ministra aqui em cima, ou ministra para uma pessoa individualmente, todas as vezes que você está no teu trabalho e você faz o trabalho, quer ele qual seja, todas as vezes que você está com a tua esposa sozinho na cama, todas as vezes que você está com o seu filho, todas as vezes que você está com seus amigos, todas as tuas atitudes manifestam um espírito, você transmite um espírito, e se você não transmite a verdade que é Cristo, você está transmitindo o que o diabo quer. Não existe meio caminho, não existe meio termo, ou é verdade ou é mentira. Tem uma palavra que o apóstolo Cristiano ministra que diz verdade ou mentira. Se não é a verdade que é Cristo, você está manifestando a tua alma, e se não é a Cristo, é a própria vontade da carne, que é Satanás através das nossas vidas. Vocês estão comigo? Amém. E daí, porque eu entendo o segredo e como é importante nós falarmos sobre adoração nessa última semana desse mês de janeiro, eu vejo como um presente de um Deus e de um Pai que nos ama. Nós já tivemos a oportunidade de primiciar sobre generosidade, sobre gratidão, sobre família. Outros anos nós tivemos primícia de honra, tivemos primícia de canto mesmo, onde a igreja se reunia como corpo. Nós passamos todos os dias aqui cantando e manifestando uma adoração em forma de música. Mas Deus vem e fala assim: agora é chegada a hora de vocês primiciarmos em adoração. É um carinho de Deus dizendo o seguinte: olha, vocês estão entendendo que adoração não é um gesto, mas adoração é uma vida, é um estilo de vida. Então eu estou dando a oportunidade para vocês, nessa primeira semana de janeiro, consertarem, alinharem a vida de vocês por completo em todas as áreas, para que tudo aquilo que vocês façam manifestem o Cristo ressuscitado que habita em vocês, para que desse jeito, todos os meses do ano, em todas as áreas da sua vida, eu e você sejamos abençoados no Senhor. Você entendeu isso? Eu vou repetir, meu irmão. Quando Deus vem e fala assim: vocês vão pregar sobre adoração, então nada mais é do que Deus como um pai falando assim: meu filho, eu te amo e eu quero que você alinhe a tua vida no mês de janeiro, porque o mês de janeiro é o mês das primícias, e tudo aquilo que você alinhar agora vai refletir por todos os dias da tua vida e desse ano. Então corrija a tua atitude na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, seja em qual área for, porque eu quero te abençoar. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Glória a Deus. Se Deus
nos mostra que a primícia é a primeira parte, e ela determinará como será o restante da massa. Quando a gente fala massa, pega um exemplo de um bolo. Se você constrói, se você incrementa cada receita, parte da receita do bolo, o restante do bolo vai ser bom. Se a raiz é boa, o fruto vai ser bom. Então Deus está falando o seguinte, meu irmão: se você alinhar a tua vida, se você alinhar as tuas atitudes na tua família, se tudo dentro de você estiver alinhado, e agora é o momento, eu vou te abençoar na plenitude daquilo que eu tenho para você. E aí eu pergunto: como você tem sido individualmente, sozinho, quando está você e Deus? Você tem sido verdadeiro e justo com você mesmo nas tuas atitudes? Como você tem sido como marido? Como nós temos sido como pais, como filhos? Como nós temos sido no nosso trabalho, com os nossos funcionários ou com os nossos patrões? Tem muita coisa que nós precisamos avaliar, porque essas atitudes e as nossas reações nessas áreas demonstram se nós estamos adorando a Deus com as nossas vidas ou não. Se a adoração nada mais é do que o som que nós produzimos no Espírito, todas as atitudes que nós temos em todas as áreas das nossas vidas, elas têm que adorar a Deus. Não tem meio termo, não dá. Deus gosta de física, e eu sempre falo isso quando eu ministro. Deus gosta de física, e é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. A física não diz isso? Diz, né? Porque eu colei bastante na época, mas diz isso, não é mesmo? É impossível, não pode dois corpos ocupar o mesmo espaço. Meu irmão, ou é Deus, ou é a tua alma. Deus fala: não, beleza, e Deus respeita. Fala: cara, beleza, você quer você agir da tua forma, eu fico aqui de ladinho aqui, tranquilo. Ele não vai chegar e enfiar o pé no peito e começar a agir por você. Ele não nos fez para sermos um robô, mas Ele nos fez para sermos filhos que amamos a Ele e manifestamos a glória dEle em todo momento. Fica atento no tempo. Sabe que nós precisamos hoje, nessa manhã, refletir isso. E é tempo de consertar, é tempo de ajustar. Eu e a Fernanda, nós somos ministros aqui na casa e nós aconselhamos muitas pessoas, muitos casais individualmente, discipulamos. E meu irmão, 85% dos aconselhamentos não são problemas financeiros, não são problemas de saúde, mas são problemas de caráter. São problemas de falta de posicionamento, de mudança. São problemas onde um marido não quer abrir mão do seu orgulho para ter a atitude correta que ele deve ter com a sua esposa. Onde uma pessoa tem problema com promiscuidade, com roubo, com infidelidade financeira ou infidelidade ao seu cônjuge, com atenção aos seus filhos. E isso nada mais é do que posicionamento. Por quê? Porque não quer ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a liderança. Isso é falta de postura e caráter no reino de Deus. E quando a gente avalia isso, a gente vê que as áreas das vidas dessas pessoas não estão manifestando a Cristo. O problema é que nós queremos adorar com a nossa vida nas áreas que nos convém. Vocês estão comigo? E aí nós falamos: Deus, eu quero viver a plenitude do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero viver, eu quero acessar uma revelação, eu quero ver os sonhos do Senhor se manifestando, eu quero ver o milagre do Senhor se manifestando, mas nós não fazemos a nossa parte, que é a mais fácil: render a nossa vida ao Senhor. Não abrimos mão de coisas miseráveis, de vontades pessoais que não vão nos levar a lugar nenhum. E aí nós cessamos e não adoramos o Senhor com as nossas vidas. O que nós precisamos como seres, como homens, como mulher, quando eu falo homem, é homem com um H maiúsculo, é posicionamento, é ouvir a nossa paternidade, ouvir a Deus e nos posicionarmos: Pai, eu quero adorar o Senhor em tudo.
é adorar a Deus nas tuas finanças, é adorar a Deus com justiça sobre os teus funcionários. Como é difícil isso, parece, né? A pessoa tem dificuldade de ser justo com o seu funcionário. Não tem atitudes corretas, não paga o que é devido, não paga aquilo que deveria pagar como o governo mostra. Eu estou vendo para talvez contratar uma pessoa para trabalhar com a gente. E eu procurei o Roberto, que é contador aqui na igreja. Tem mais algum contador aqui, não? Não? Procurei o Roberto e eu falei assim, Roberto, talvez eu contrate uma pessoa, eu quero que você mostre para mim todos os encargos que eu vou ter, tudo que eu tenho que pagar para essa pessoa. Eu quero ser justo, porque eu quero adorar a Deus nessa área na minha vida também. Porque às vezes a pessoa está precisando, né? Ainda mais nesse momento de crise. E aí Deus vem e fala assim, não, você pode contratar então, mas dá uma torcida, baixa mais o salário, aqui estava procurando você. O Roberto aqui, o contador. Meu irmão, seja justo, meu irmão. Seja honesto, seja correto, e você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? Então, a gente precisa entender isso, que Deus, Ele está nos dando essa oportunidade. Jesus nos ensina que nós devemos adorar somente o Senhor. Abra em Mateus. Estou olhando no tempo ali. Mateus 4, de 8 a 10. Diz assim, Mateus 4, de 8 a 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus nos mostra como um exemplo ali, que nós devemos adorar ao Senhor e somente ao Senhor servir com as nossas atitudes. E é isso que nós precisamos entender. O nosso coração tem que ser puro e manifestar Cristo através de todas as atitudes. Abrem Atos, por favor. Atos capítulo 13, versículo 21 ao 23. Que diz assim, e depois pediram um rei, e deu-lhes por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então aqui nós vemos Deus falando que Deus escolheu Davi porque era um homem segundo o coração dele, e da linhagem dele nasceu Jesus. E quando você vai ver lá em Provérbios, entenda isso, aqui em Atos fala que era um homem segundo o coração de Deus. E em Provérbios 4, 23 diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Davi foi um homem escolhido pelo próprio Deus, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Se a gente for ver a história de Davi, Davi era um verdadeiro adorador. Não porque ele tocava, e ele tocava muito bem. Quando você vai ver os salmos, na verdade os salmos eles não são capítulos, mas eles são números, porque são cânticos. Os salmos são cânticos na Bíblia, que Deus foi dando a Davi. E quando você olha para Davi, Deus fala que ele era um verdadeiro adorador. Por quê? Não porque ele cantava, mas porque a vida dele era pura diante do Senhor no seu coração. Ele teve atitudes corretas no decorrer da sua vida, mas ele tinha um coração puro, ele reconheceu os seus erros. E é isso que nós precisamos viver e ser como igreja. Meu irmão, não importa se quando você olha para a tua vida, você fala, cara, mas eu olho para a minha vida, para as circunstâncias ao meu redor, todas as circunstâncias, e quando eu olho, não está tudo perfeito. Não importa se não está tudo perfeito aos teus olhos. O que importa é que você tem que estar com o teu coração reto, tranquilo e leal diante de Deus.
Porque quando você se posiciona em lealdade com a tua postura, você está adorando a Deus e demonstrando com a tua vida que você crê naquele que te formou e que Ele vai zelar pela tua vida. Eu lembro que quando o João estava na UTI, aqueles que não sabem, o João a minha esposa não podia ter filhos, e nós temos 2 milagres hoje, que é o João e o Joaquim. E quando nós recebemos a notícia que a Fernanda não podia ter filho, nós continuamos crendo, porque Deus tinha uma palavra para nós, e Deus nos deu um milagre. Então nós temos os milagres lá em casa. E quando o João nasceu, ele nasceu com 1 quilo e pouquinho, 1,3 kg, pequenininho. E ele nasceu, foi direto para a UTI, ele ficou 32 dias na UTI neonatal. E eu me lembro que quando eu cheguei para a Fernanda, nós saímos do hospital e ela saiu sem ninguém, né, só comigo, o João estava na UTI. Eu falei assim para ela: amor, nós vamos vir todos os dias no hospital, crendo em Deus que nós servimos, porque eu quero adorar a Ele com a minha postura, com o meu posicionamento, até a hora que tudo isso acabar. Porque quando eu olhar para trás, eu quero olhar para trás e falar assim: eu acreditei, adorei em todos os dias que Ele esteve no hospital. E nós íamos dia após dia levar fralda, levar roupa, entrava, ficava 40 minutos com jaleco estéreo, orando com ele ali, fazendo carinho nele, pequenininho dentro da incubadora. Nós não sabíamos o que ia acontecer. A UTI, você entra, cada dia o médico fala aquele dia, ele não fala se está indo bem, se não está indo, ele fala: hoje está bom, amanhã eu não sei. E nós falamos: eu creio que amanhã estará melhor. E a gente passava, a médica falava assim: hoje ele engordou 5 gramas. 5 gramas nunca foi tão importante nas nossas vidas, meu irmão, porque eu não estava vendo o peso dele ali, mas eu estava vendo o Senhor manifestando vida nele. E nós passamos por isso, e adoramos com as nossas posturas todos os dias. Nós não viemos aqui falando: Deus, apóstolo, o que Deus está fazendo? Olha a minha vida, meu filho nasceu, está na UTI, e se ele morrer, e papapá. Não, nós críamos que Deus ia fazer. Meu irmão, eu não sei como está a tua vida financeira, eu não sei como está o teu filho, eu não sei como estão as áreas da tua vida, você sabe o que é, você sabe aquilo que te aflige, mas Deus está te dando a oportunidade nesta manhã de alinhar a tua vida à plenitude do Senhor, para que você adore com a tua vida e as tuas atitudes em tudo que você está passando, para que a vida dele se torne real sobre os teus problemas e sobre aquilo que você está enfrentando, e Deus vai manifestar. Abre em João, por favor, nós estamos caminhando para o fim, tem ceia ainda hoje. Abre em João, capítulo 4, versículo 20 a 24. João capítulo 4, do 20 ao 24 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis a Pai. Vós adorareis aos que não sabeis, nós adoramos ao que sabemos, porque a salvação vem de judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus está com aquela mulher, encontrou aquela mulher no poço, Jesus aqui conversando com ela, e fala assim: e vai chegar a hora, chegada a hora, onde Deus é espírito, e aqueles que o adoram, o adorarão em espírito e em verdade. Fique aqui comigo que eu quero te posicionar com relação a isso. É chegada a hora, e vai chegar a hora, como diz aqui na Bíblia, e eu quero te dizer, a hora já é agora, onde os que adoram, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então eu comecei lá no início falando que tudo que nós fazemos, e nós somos seres espirituais, e tudo que nós fazemos e produz algo no espírito, amém? Aqui quando você lê esse versículo diz que Deus é espírito,
Então tudo que nós fazemos manifesta algo no Espírito, que Deus recebe ou não, dependendo do que você manifesta. E diz assim, vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Por que verdadeiros adoradores? Porque só são verdadeiros adoradores aqueles que adoram em Espírito e em verdade. O que é a verdade? Cristo. Vocês estão comigo? Então por que a hora já é agora? Porque Cristo habita em nós. Vocês estão comigo? Então quando nós tomamos alguma atitude, fazemos qualquer coisa que seja, nós produzimos algo no mundo espiritual, um som no mundo espiritual. E quando nós produzimos um som no mundo espiritual, nós estamos liberando aquilo que habita dentro de nós. E o que habita dentro de nós é Cristo. Então se nós estamos manifestando a Cristo, nós estamos manifestando a verdade. Então quando nós estamos adorando ao Pai em espírito e em verdade. Então não é que vai chegar a hora, já é a hora e a hora é agora. E nós precisamos entender isso e desfrutar disso. Todas as vezes que nós estamos adorando, seja aqui ou seja lá fora com as nossas atitudes, as pessoas que estão ao nosso lado precisam receber a verdade que habita em mim e em você. Esses dias eu estava no consultório e um paciente sentou na minha frente e começou a chorar na minha frente. Eu falei, ai meu Deus, será que foi o orçamento que estava caro? Será que eu fiz alguma coisa, doeu? E ele começou a chorar e eu estava escrevendo assim, na verdade eu não tinha nem passado o orçamento, é só uma brincadeira, eu não sou careiro não. Mas eu estava escrevendo na ficha o que a gente ia fazer, ele começou a chorar, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu fiquei assustado. Ele falou, cara, está uma presença de Deus nesse consultório aqui, cara. Eu não sei o que está acontecendo, cara, mas eu estou sentindo Deus, que presença. É a verdade de Cristo se manifestando na minha vida, meu irmão, através do meu trabalho. Eu não preciso falar. Você não precisa falar, você só precisa manifestar, e a manifestação é no Espírito. Vocês estão comigo? Na época da faculdade, eu atendia numa clínica à noite, de uns professores, e eu me lembro que quando uma moça veio me abraçar para ir embora, que a gente tinha terminado o tratamento dela, ela me abraçou, foi embora. Passou uma semana, ela voltou para fazer algum ajuste, eu não me lembro o que era, e ela falou assim, doutor, eu não sei o que aconteceu, mas aquele dia eu te dei um abraço, e eu saí daqui, parecia que eu estava voando. É a manifestação de Cristo através das nossas vidas. Adore com a tua postura, adore com o teu caráter, adore com a tua vida, e Cristo se manifestará, gerando verdade e vida nas pessoas que estão ao teu lado.